Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. A Lilian nos escreveu a seguinte pergunta. Olá, estou iniciando os meus estudos. Como buscar a minha orientação? Sinto-me como se o tempo tivesse passado e eu não estivesse fazendo nada. Preciso de uma luz para seguir o meu caminho. Como posso entrar em contato com os mestres? Às vezes sinto-me incapaz. Me ajudem, por favor. Desde já agradeço a atenção. Olá, Lilian. O segredo é simples. Estude, estude, estude e coloque em prática o ensinamento que aprendeu. É comum eu ver as pessoas, não digo que seja esse o seu caso, mas que chegam na Fraternidade Branca e inscrevem-se de alguma maneira e pensam que suas vidas passarão a ser uma maravilha de um minuto para o outro. A vida só melhora quando vocês entenderem que precisarão tomar medidas para que ela melhore. Isso inclui muita oração e muito estudo. Muita oração, muito estudo e muita prática. Botar em prática o ensinamento. Os mestres nos dizem que o problema da humanidade atual é a falta de persistência. Neste mundo, Lilian, só não se liberta quem não quer estudar e colocar em prática o que estudou. Para isso é necessário reprogramar-se, sair de velhas rotinas materialistas. Lilian, você está no caminho certo, uma vez que já chegou até essa escola. Mas evite pensar que você precisa de um grupo para te ajudar. O estudo é solitário e ele está nas suas mãos. A Lucilda nos escreveu perguntando: boa tarde, frequentei a Ponte para a Liberdade aqui em Porto Alegre em 1991 a 1993, quando por problemas de álcool de meu marido deixei de frequentar. Conheço através de literatura e amo profundamente o mestre Saint-Germain. Durante todos esses anos, estive buscando o caminho que me foi destinado e no ano passado encontrei a Seixonoye. O que mais me aproximou até hoje do meu ideal, após o encontro com Saint-Germain. Pratico há 1 ano os ensinamentos da Seixonoye. Estou muito feliz e em paz, mas dentro do meu coração, a sensação de que falta alguma coisa nunca deixou de existir. Nos primeiros dias de abril deste ano, estivemos, eu e meu marido, na casa de minha irmã, em Santa Catarina, a qual, anos passados, fazia sintonização com os mestres da Grande Fraternidade Branca e possui muitos livros deles. Olhando em uma gaveta dela, descobri o livro maravilhoso do mestre e o livro alquímico de Saint-Germain. Imediatamente comecei a sentir como se nunca tivesse deixado de tê-lo ao meu lado, e desde então é meu livro de cabeceira, no qual busco conforto e orientação. Minha dúvida agora é que há 1 ano faço a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para os meus antepassados e antepassados do meu marido, em minha casa, pois tenho um altar para eles, onde em tabuletas estão escritos seus nomes, aos quais invoco em nome do Arcanjo Miguel para virem e ouvirem as palavras da verdade. O mestre, em seu livro, diz que não podemos adorar a 2 deuses ao mesmo tempo. Confesso que isto tem me trazido sofrimento, pois a leitura da Sutra foi um compromisso que assumi com os antepassados tão esquecidos por todos e que agora têm esta bênção todos os dias. Mas como continuar se estou sentindo esta dúvida? Por favor, Paulo, peço tua orientação em nome da nossa presença divina. Como devo proceder? Obrigado, Lucilda. Lucilda, não sou conhecedor da Seixonoye e sigo os ensinamentos dos mestres ascensos com relação aos antepassados falecidos. Os mestres ensinam que devemos orar a São Miguel e a São Gabriel, arcanjos do 1º e do 4º raio, para que libertem os nossos entes queridos da lama do astral, para que eles possam levá-los para as escolas etéreas de luz e lá eles poderão aprender as palavras da verdade com muito mais eficácia do que na sua casa. Você não sabe o grau de evolução espiritual de seus antepassados, Lucilda. Talvez eles sejam muito mais elevados do que as verdades que tenta passar a eles. Só Deus sabe onde eles precisam ir para estudar. Os mestres
querem que você desenvolva a sua espiritualidade junto aos vivos e não junto aos mortos. O dia que dedicamos para orar pelos mortos é a sexta-feira. Neste dia fazemos um ritual de purificação e quando temos algum morto recente entre os familiares e amigos, incluímos eles no ritual. Este pedido pelos falecidos não se perpetua, é feito apenas uma vez. A não ser que haja uma perturbação astral ocorrendo, então fazemos até que o problema termine. Você poderá encontrar este ritual no endereço vitoriasempre.com.br. Procure sexta-feira, Ritual da Chama da Ascensão. A Valéria nos escreveu perguntando: Paulo, boa noite. Fico muito feliz podendo ouvir toda semana os ensinamentos dos mestres. Gostaria de tirar uma dúvida. Faço meus decretos logo após fazer o rosário escritural de Nossa Senhora, todos os dias às 4 da manhã. Sempre faço o tubo de luz, comandos de São Miguel e decretos para o mestre do dia. Faço também a oração do perdão todos os dias. E gosto de fazer sentada em minha cama em posição de meditação, com as pernas cruzadas, coluna erecta, à la Buda. Tem algum problema? Meus gatos também gostam de estar por perto. O fato de fazer decretos em voz alta auxilia eles em alguma coisa? Muito obrigado, permaneça na luz. Valéria Faria, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valéria, parabéns por sua determinação. Sua posição física não está ruim, mas o ideal, e isso não quer dizer que você precise mudar, é colocar os pés no chão um pouco separados. Como você mesma disse, a posição que está fazendo é para a meditação. Com esta posição, tirando os pés do chão, podemos nos desligar da terra e encontrar o contato espiritual mais facilmente. A posição para os decretos e orações flui melhor com os pés no chão, porque ao orarmos, estamos magnetizando para a matéria energia nova. O chakra laríngeo ou da garganta libera energia física, material. Assim, para a oração, o ideal é colocar os pés no chão mesmo. Sua outra pergunta foi sobre os gatos. Você pergunta se o fato de fazer os decretos em voz alta auxilia eles em alguma coisa. Olha, decretos e orações precisam ser em voz alta. Não existem orações e decretos mentais. Podemos formular nossas orações mentalmente, mas se não colocarmos isso em palavras, nada acontece de efetivo. Com o mental, podemos tirar dúvidas com os mestres, podemos meditar com eles, mas para a manifestação da ideia, fisicamente, precisamos falar. Quanto aos animais perto de nós durante as orações, Valéria, é imprescindível que eles estejam a pelo menos 1,5 metro ou mais de nós, e de nosso altar também. A quantidade de energia que recebemos não pode ser o ideal se estivermos com um gato no colo ou aos nossos pés, por exemplo. A capacidade dos gatos de reter energia é inferior à nossa capacidade. Então, isso não tem nada a ver com discriminação dos animais. Eu não estou discriminando os animaizinhos. Nós estamos dizendo que eles têm menos capacidade de reter energia. Se eles estiverem colados ao nosso corpo, serão uma espécie de ladrão por onde a energia recém-invocada se escoará. Nem após o ritual não devemos chegar perto dos animais. Espere 1 hora ou mais para o ancoramento da energia em você. Vamos agora fazer comigo, aproveitando a deixa da Valéria, das orações, o comando de luz para a presença divina. Cliquem agora em comandos e escolham o comando de luz para a presença divina. Este é um dos comandos de luz mais importantes que nós temos. Cada frase libera grande poder de energia, quando feito com firmeza e emoção. Repitam agora comigo. Em nome da presença de Deus eu sou em mim, e pela autoridade da chama trina que brilha em meu coração, coloco-me à disposição, coração, cabeça, mãos e pés, todo o meu ser, como instrumento para a manifestação da vontade divina. Amado eu sou o que eu sou, ouço o meu apelo, repitam comigo. Pedimos agora para uma intercessão divina em todos os órgãos de governo federal do Brasil, de todos os governos estaduais e suas prefeituras municipais,
que a mão de Deus atue agora colocando ordem e progresso, retirando os corruptos e colocando pessoas honestas nas posições de liderança, para que possamos ter um progresso real em direção da luz maior. Agora o corpo do decreto. Presença eu sou, luz superior, presença eu sou, guia-me agora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, eu sou tua luz, poder e amor, entrego-me a ti, eu sou em glória, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, raios azuis abram o caminho, raios da presença divina eu sou, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, luz perfeita e cristalina, tome o comando nesta hora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, amada presença de Deus, mostra-me o caminho, amada presença de Deus, ilumina, 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 presença eu sou, luz superior, presença eu sou, guia-me agora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, eu sou tua luz, poder e amor, entrego-me a ti, eu sou em glória, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, raios azuis abram o caminho, raios da presença divina eu sou, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, luz perfeita e cristalina, tome o comando nesta hora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, amada presença de Deus, mostra-me o caminho, amada presença de Deus, ilumina, 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 presença eu sou, luz superior, presença eu sou, guia-me agora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, eu sou tua luz, poder e amor, entrego-me a ti, eu sou em glória, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, raios azuis abram um caminho, raios da presença divina eu sou, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, luz perfeita e cristalina, tome o comando nesta hora, meu plano é luz, brilho, esplendor, eu sou o caminho da vitória, amada presença de Deus, mostra-me o caminho, amada presença de Deus, ilumina, 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 selamento. Que a poderosa presença eu sou em mim cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Péricles nos escreveu. Boa noite, Paulo. Meu nome é Péricles, eu tenho 23 anos, eu sou da cidade de Alagoinhas, Bahia. Gostaria de agradecer a você por esse programa maravilhoso e agradecer aos mestres por minha existência. Minha vida tem mudado drasticamente depois que comecei a estudar a GFBB. Minha tia, ela já estuda faz um certo tempo, hoje está afastada. Sempre fui um buscador, já participei de diversas religiões, principalmente as orientais, nas quais mais me identificava. Quando reencontrei os mestres, daí então tudo mudou. Meu emprego mudou, minha visão do mundo, as coisas que escutava, meus hábitos, meus vícios. Hoje eu ouvi a aula postada no dia 5/5, que veio na melhor hora possível, pois estou muito angustiado e triste. Há 3 meses conheci uma pessoa virtualmente e tivemos uma química muito grande. Conversamos muito e decidimos nos encontrar. Passamos 5 dias, do dia 27/4 a 1/5, juntos, onde os medos e incertezas de ambos foram embora. Mas ontem, ao meio-dia, ela me falou que está grávida do ex-namorado. Ela está muito arrasada, pois fizemos muitos planos para a nossa vida e eu nem sei como me classificar nessa situação. Fiz muitas orações, decretos, pedidos e apelos. Foi o que melhorou para mim. Gostaria de saber como posso ajudá-la. Eu ontem mandei uma oração de Mãe Maria a ela e hoje uma passagem dos ditados de Saint Germain. Mas gostaria de fazer mais por ela. Ela está sendo muito importante na minha vida e não gostaria de perdê-la. Grato. Eu sou Péricles Vasconcelos. Olá, Péricles. Sabe, se você ama ela e ela ama você, e vocês tinham um plano de estar juntos e este bebê apareceu em suas vidas, penso que vocês precisam dar boas-vindas a ele. Neste caso, talvez este bebê tenha vindo para vocês dois, não acha? Penso que a vinda de uma criança é uma bênção divina e que sua amiga é uma abençoada. Se ela pensa que tem um problema, eu penso que ela tem uma solução. Crianças são sempre uma grande luz em nossas vidas. Espero que isso seja um motivo de maior união entre vocês. Talvez o problema dela seja que você aceite o bebê como o seu também. Já pensou nisso? Péricles, eu oro agora por vocês. Amada presença eu sou em mim, peço a bênção de sua verdade e sabedoria para iluminar Péricles e Tatiana neste novo caminho que surge agora em suas vidas. Que os dois saibam tomar a decisão correta. Om Triambakam. Om. Espero ter ajudado.
Luiz Flávio escreveu para o nosso grupo Luz Violeta. Esse é um dos meus primeiros e-mails para a lista, apesar de já ler todos há mais tempo. Estou com uma dúvida quanto a um e-mail antigo que foi enviado, mais ou menos 2 meses. É sobre defesa contra energias negativas. No e-mail que li, falava que o alho possui uma capacidade de atrair as energias negativas do ambiente. Funciona? Já ouvi pessoas falarem de colocar carvão dentro de um copo com água em um ambiente fazendo sua limpeza. O que existe de verdade na utilização desses elementos para a defesa da pessoa? Obrigado, Luiz Flávio. Luiz, eu te pergunto, se você tivesse de lavar um chão de uma cozinha que estivesse bem sujo, e eu dissesse que você tem 2 opções de material de limpeza. É um escovão super poderoso que solta jatos de água com espuma e ao mesmo tempo que limpa, vai secando o chão. O outro é uma escova sem cabo, um balde de água e um pano limpo. Qual dos 2 você preferiria utilizar? Não precisa nem responder. Luiz, assim é a pergunta que você está me fazendo. O alho, ou o carvão, ou qualquer outra forma material de limpar o ambiente de energias negativas é muito inferior a você colocar a sua mão esquerda em seu coração e a direita para frente e invocar o poder de Astré e São Miguel para purificar o ambiente das energias negativas. Como disse a colega do grupo, Aurora, para você, para purificar os ambientes eu faço os comandos de Astré e Miguel, eles fazem uma verdadeira varredura nas energias negativas do ambiente. Em uma mensagem de Saint-Germain, Luiz, publicada na revista Voice of the I Am, de março de 1938, ele diz: quer seja aos chefes de grupos ou aos estudantes, se vós quereis ter a nossa radiação e assistência, não comam cebola nem alho, e nem usem álcool ou fumo. Nós não podemos, nem iremos, intensificar a energia dentro de vós e em torno de vós, quando tais coisas são sentidas na atmosfera. Sabeis que estas são coisas que os desencarnados adoram? Estas são as coisas que os atraem. Eles se alimentam da essência que sai do vosso corpo. Aproveitando a ocasião, quero dizer-vos que é absolutamente imperativo que conserveis vossos corpos muito limpos, se quereis ter a radiação que nós queremos vos dar para realizar esta tremenda tarefa. Saint-Germain. Veja então, Luiz, que o alho atrai não só as energias negativas do ambiente, mas também as entidades. As entidades também são atraídas para o ambiente. Como eu sei que a comida do brasileiro leva muito alho e cebola, e que depois de tudo o que foi dito aqui, muitos de vocês já estão com a pergunta na ponta da língua sobre como fazer para se alimentar sem esses temperos que tanto nos acompanham, a resposta é a seguinte. Uma opção para o alho, caso você queira anular o alho completamente, é um tempero chamado açafétida. Mas se você realmente acha que a sua família não vive sem o alho e a cebola, diminua bem a quantidade. Utilize o mínimo possível, assim como nós fazemos com o sal, quando temos alguém com pressão alta em casa. Meu pai nos criou comendo alho com azeite de oliva e sal. Um hábito libanês. Eu tenho um dos meus avós, é libanês, e esse é um hábito familiar. Comer alho com azeite de oliva e sal. Eu sempre gostei muito disso, mas hoje eu não como mais. Eu não como assim. Eu criei uma nova maneira. Eu coloco só o sal no azeite e deixo de colocar o alho. Foi uma boa troca. Fica muito saboroso e não traz o mau hálito do alho. Sobre o carvão, eu nada sei para comentar. Falando em entidades, eu quero que saibam que elas se alimentam de energia. Energia que saem mal qualificadas dos nossos chakras. E não só dos chakras principais, mas também de chakras secundários. Vou dar um exemplo disso. Quando você fuma ou fala palavrões, você está poluindo o seu chakra da garganta. Quando você usa drogas, está poluindo o chakra da coroa. Quando come chocolate e quando odeia alguém, polui o chakra do coração. Quando imagina coisas erradas que geram problemas para as outras pessoas, incluindo você, polui o chakra da terceira visão. Quando deseja algo que não deve desejar, como por exemplo alguma coisa que não lhe pertence, polui o chakra do plexo solar. Quando se culpa e condena, julgando a si mesmo e aos outros, está poluindo o chakra da alma. Quando está desarmonizado com medo,
ou aceita relacionar-se sexualmente com uniões não consagradas a Deus, você está poluindo o chakra da base. Estou apenas falando algumas das situações onde perdemos energia. Existem muitas outras e você poderá entender melhor isso estudando a nossa aula sobre os ciclos cósmicos. O ensinamento que damos no primeiro CD dos ciclos cósmicos mostra a nossa relação de vida com o cosmos e com a energia que recebemos para utilizar na vida. Voltando ao assunto das entidades, entendam que qualquer ação errada, seja pensando, falando, sentindo, desejando, agindo, acabam não só alimentando entidades, como também dando força a elas para te escravizarem cada vez mais, sempre dando mais e mais energia para elas. É difícil, às vezes, saber onde estão essas forças. O açúcar e o chocolate, por exemplo, utilizamos esses alimentos desde que nascemos. Como pode? Nós nos perguntamos, mas eles são grandes vilões, vilões que nos tiram energia. E, ironicamente, suas propagandas na TV são de que eles nos dão muita energia. As nossas aulas sobre os ciclos do relógio cósmico, que na época dessa gravação eram vendidas em CD, agora estão disponíveis gratuitamente no link das nossas aulas em texto em nossa página eusouluz.com.br. Boa noite, amigos. Pergunta de Maria Tereza Vensky. Há pouco mais de um ano conheci a Grande Fraternidade Branca através de contatos no Orkut. Ainda sei muito pouco, sou reikiana, devota de Saint Germain e procuro trilhar o caminho da luz. Ultimamente, eu e algumas amigas estamos questionando a respeito de Asta Cheran. As opiniões se dividem. Alguns dizem ser da Grande Fraternidade Branca e outros que são seres do astral. Há um tipo de limpeza que está sendo divulgada na net, liberação de implantes, e novamente a divisão, alguns aconselham, outros rejeitam. Se alguém pudesse me dar uma orientação, desde já fico agradecido. Paz e luz, Maria Tereza Vensky. Olá, Maria Tereza. Asta Cheran não faz parte dos nossos estudos e, pessoalmente, entendo que ele não é nem mestre ascenso nem extraterrestre. Para nós, ele é uma entidade do astral que faz suas revelações a vários e diferentes médiuns ao redor do mundo, buscando passar-se por mestre ascenso. Vamos fazer agora um mantra de Shiva. Você pede por uma libertação, uma liberação de implantes. Se eu tivesse que me libertar de implantes, além de decretos astreia, faria os mantras de Shiva. O Senhor Shiva é um grande destruidor do mal. Se existe alguma força enraizada em você, é Shiva quem vai libertá-lo. Clique no botão mantras e escolha mantras para Shiva, o número 15. Procurem o Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e incluam 3 vezes a palavra Shiva antes deste nome. Shiva, 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 Om Namah Shivaya, ok? O que significa isso? Shiva, 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 que é o mesmo que invocar o Espírito Santo. Este é o grande mantra da salvação, que significa: eu invoco, confio, honro e me curvo à luz do seu Shiva. Shiva, 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 Om Namah Shivaya. 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 Shiva, 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 Om Namah Shivaya.
Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. A Rosiana Farias escreveu para o GLV. Peço que mande para mim as dicas para parar de fumar. Agradeço de coração. Beijos a todos. Rosiana. Rosiana, como ex-fumante inveterado que fui, acho que sou uma pessoa certa para dar as dicas do caminho para a libertação do cigarro. Primeiramente, entenda que você precisa saber que um dia terá que ficar sem o cigarro. Vai chegar um dia em que você não poderá mais fumar. Ou porque morreu e terá vontade de fumar 100 vezes maior e não poderá satisfazer seu vício. Ou porque seu médico a colocou em uma cama de hospital onde não se pode fumar. Eu pensava nisso todos os dias, sabe?
Eu dizia para mim mesmo: Paulo, você terá que parar de fumar um dia, e agora é mais fácil. Fumei 13 anos, foram 10 anos tentando parar e não conseguia. Cheguei a fumar 3 carteiras por dia. Não vivia sem o cigarro, algo que ironicamente estava me matando. Rosiana, o cigarro é uma falsa calma mental e emocional. Quando tentamos parar de fumar, toda a ansiedade que comprimimos em anos de vício vem à tona de uma só vez. Ficamos tão transtornados que mal conseguimos respirar ou mesmo pensar. Quem já tentou parar de fumar sabe. O peito aperta e dá uma vontade de sumir do mapa. Não conseguimos nos concentrar, é muito difícil. Para parar o meu vício, agora já com mais de 18 anos de saúde e liberdade conquistados, comecei fumando o cigarro mais fraco do mercado. Depois, orava todos os dias, eu dizia: Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do cigarro agora. Repitam comigo, aqueles que têm outro vício, açúcar, álcool, chocolate, sexo, vamos lá. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do cigarro agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do cigarro agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do cigarro agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do açúcar agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do açúcar agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício do açúcar agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício da gula agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício da gula agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberte-me do vício da gula agora. Amém. Além de orar para Jesus, faça os comandos de luz para o Elohim Astrea e Pureza e para São Miguel, o arcanjo do primeiro raio. Peça que tirem as entidades, dê o nome das entidades que você encontrará no nosso site. Tentando parar de fumar, eu caminhava muito e bebia muita água. Caminhava orando para que Jesus me libertasse, e eu sabia que não conseguiria me libertar sem a ajuda dele. Em um mês, eu diminuí de 60 cigarros para 1 cigarro por dia. Quando cheguei no um cigarro por dia, eu parei. Mas eu confesso que só consegui, porque não haviam fumantes por perto. E é claro, porque Jesus me segurou. Foi a pior semana da minha vida, aquela primeira semana sem o cigarro. Mas uma semana depois eu estava livre. Um dia após o outro. E você pode pensar que se já passou por tudo isso, não pode mais voltar para trás. Se já sofreu o que sofreu, não pode mais voltar a fumar. Eu sofri tanto para me libertar do cigarro, que depois disso, sempre que passava em minha cabeça a vontade de fumar, eu dizia: nunca mais eu quero passar aquele sofrimento de novo. Para complementar, Rosiana, além de orar muito, é importante beber muita água, diminuir gradualmente a quantidade de cigarro, determinação em parar e caminhadas diárias. Se eu tivesse de passar tudo isso novamente, eu acrescentaria um calmante leve. Lembre-se de procurar um médico para te indicar esse calmante. Ele ajuda a baixar a ansiedade e lembre-se de que o álcool e o cafezinho estão proibidos nesse período. Eles aumentam a vontade de fumar e eu sugiro pelo menos 1 ano sem café. E eu fiquei 3 anos. Agora, o que você não deve fazer é utilizar aqueles adesivos ou chicletes de nicotina. Aquilo é pura ilusão. Seria como ir a um centro espírita para tirar um encosto, mas acabar saindo com outro. Espero ter te ajudado, Rosiana. Eu quero receber um e-mail seu me dizendo que venceu esse vício. Que Deus a liberte deste vício. Shiva, Shiva, Shiva. O Silvio nos mandou um e-mail. Olá, Paulo Rodrigues Simões, sou o Silvio de São Paulo, capital. C igual a 299.792.458 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Dizem que é a mesma do pensamento humano. Parece pequena comparada à distância do planetério. Como nosso pensamento ou oração em voz chegam até os amados mestres ascensos? Silvio, o éter está no meio de nós, literalmente falando. Existe uma conexão direta entre nós, os filhos de Deus, e Ele. A começar por nós mesmos. Nós somos seres etéreos e não físicos, como muitos pensam. Nós somos a nossa própria alma, e a alma é etérea.
Esta é a semelhança que temos com o nosso Pai e Mãe divinos. Além deste éter de que somos feitos, estamos conectados com Deus através da luz de nosso chakra do coração, onde temos nossa chama trina. Todos os nossos chakras recebem esta luz etérea. Os chakras são os centros de distribuição da energia que recebemos e estão localizados desde o topo da nossa cabeça até a base da espinha. Veja então que temos uma ponte, ou se preferir chamar de escada, ou até mesmo de elevador, onde podemos entrar e sair do mundo etéreo a qualquer momento. Diretamente da câmara secreta do nosso coração até o nosso corpo causal, junto à presença Eu Sou. Seu corpo mental é ômega para o éter divino. Sua palavra é ativada pelo chakra da garganta, que é etéreo. É alfa para os seres etéreos. Os mestres ascensos, os anjos e o nosso eu superior podem pensar conosco. Eles podem estar em nossas mentes desde que pensemos neles e mantenhamos uma mente positiva e feliz. Pensamos junto com eles e falamos para eles. Posso me comunicar mentalmente fazendo perguntas ao mestre ascenso, mas não posso pedir coisas a ele mentalmente. Preciso falar para manifestar algo. Alguém pode perguntar, mas Paulo, e o mudo? O que faz uma pessoa muda? O mudo pode escrever e pode também utilizar seu corpo para se expressar. Por exemplo, se não puder falar e eu pensar, Deus, preciso de tal coisa, e abrir os braços e olhar para o céu, e com emoção sentir e desejar, estarei atingindo o éter com o meu pedido, demonstrando fisicamente a minha vontade. O chakra da garganta é ativado, não só pelas palavras, mas também pelas ações, e a escrita também é uma das maneiras. A palavra é Deus e Deus é a palavra. Deus é etéreo e a palavra também é. Minha amiga Karen, de São Paulo, escreveu: Oi, Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Joana d'Arc ascensionou? É alguma mestra? Tive um sonho com ela e gostaria de saber mais. Vitória sempre na luz de Deus, Karen Redfern. Olá, Karen. Joana d'Arc é com certeza um ser de luz, porém não foi indicada pelos mensageiros como sendo ascensionada, não que eu tenha lido. Em um ditado dado aos Prophets, Kuan Yin fala sobre Joana d'Arc. Fala como sendo um exemplo no coração de muitos filhos da luz que seguem o coração virgem de Joana. Sonhar com ela, Karen, deve significar grandes batalhas a serem travadas. Que Deus lhe dê a vitória. Vitória sempre na luz de Deus. Esta é a frase predileta de Elizabeth Clare Prophet. A frase em inglês é always victory, e significa vitória sempre. Quando eu morava em Montana, e em uma das festas da comunidade, da Summit Lighthouse, eu andava meio triste, com saudade do Brasil, da minha namorada, estava em um canto da festa meio de moral baixa. Quando a guru Elizabeth entrou com sua família e passou bem do meu lado. Ela olhou nos meus olhos, eu acho que sentiu a minha tristeza, e disse, always victory. Para mim foi como uma injeção de alegria muito forte. E eu sempre me lembro desse momento. Quando ela veio no Brasil, anos depois, foi minha vez de retribuir. Quem esteve em São Paulo quando ela veio ao Brasil, com certeza me ouviu gritar para ela esta frase, bem no fim do evento, lá no Max Salt Plaza. Eu gritei lá da plateia, always victory, Gurumá. Gurumá é Gurumãe, não é Gurumother, mother. É assim que chamam ela lá nos Estados Unidos. E ela repetiu do palco e todos na plateia falamos várias vezes. Always victory, always victory, always victory, always victory. Bradem comigo agora. Vamos falar em português 36 vezes estas duas palavras sagradas. Vitória e sempre. São palavras divinas. A vitória e a eternidade pertencem a Deus. Vitória sempre, 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 vitória sempre. Antônio nos escreveu da cidade de Curitiba, no Paraná. Paulo,
Meu nome é Antônia, eu fiz um aborto quando era mocinha, tinha 17 anos, e não vou entrar em detalhes, mas ocorreu na época em que eu acreditava que era o único caminho a seguir. Agora eu sou uma estudiosa dos ensinamentos dos mestres, confesso que estou apavorada. Não sei o que fazer para remediar o terrível crime que cometi contra um inocente. Quero muito ter um filho hoje e não consigo engravidar e penso que a culpa é do aborto que cometi no passado. Paulo, me diga, existe algo que eu possa fazer para resgatar esse karma? Deus salve as criancinhas. Antônia, com certeza o karma do aborto é um karma pesado. O aborto é um assassinato e os mestres ensinam que quem comete um assassinato não pode ascensionar na mesma encarnação. É necessário reencarnar para pagar este karma. É importante lembrar que o arrependimento que está sentindo agora só pode ser remediado com ações concretas, tanto lutando contra os abortistas, como ajudando a educar meninas que estão passando pelo mesmo problema que você enfrentou com seus 17 anos. A chama violeta ajuda muito, mas neste caso, as ações físicas em prol da vida falam muito mais alto. Eu conheço inúmeros casos de mulheres que abortaram e não conseguiram mais engravidar, seja por sentimento de culpa ou por razões kármicas. O fato é que muitas delas conseguiram engravidar após adotarem uma criança. Se vocês, mulheres e homens também, algum dia contribuíram para um aborto se realizar nesta encarnação, então ajoelhem-se perante Deus e peçam por perdão. Peçam por perdão. Principalmente se almejam a ascensão nesta encarnação. Ofereçam-se para lutar pela vida e assim pagar por esse crime terrível, que é o crime contra as criancinhas do Senhor. Quem sabe assim consigam livrar-se da necessidade de reencarnar e, pior ainda, livrar-se da possibilidade de, em uma reencarnação, encontrarem uma mãe indisposta e pronta para arrancá-los do útero. Que Deus abençoe as mamães que estão com esta intenção, para que saibam a verdade sobre o mal que é o aborto. Antônia, Deus salve as criancinhas. Para finalizar, eu quero ler um texto que chegou no nosso grupo sobre o aborto no Yahoo, onde recebemos excelentes textos todas as semanas. A Igreja Católica somente pronuncia a excomunhão de alguém quando suas ações são de tal forma induzidas por ideias e atos demoníacos e grotescos, a ponto do sujeito agir absurdamente dizendo que um mal é bem e que um bem é mal. A típica inversão de valores estão em voga nos dias atuais. Para acordar o indivíduo deste estado de encantamento negativo, a Igreja, não sem dor, o excomunga. Existem casos em que a excomunhão é imediata, como aqueles que apoiam o aborto, ou já abortaram um filho, bem como a equipe técnica que subsidiou o ato. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta gravíssima. A Igreja sanciona, com uma pena canônica de excomunhão, este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto incorre em excomunhão latae sententiae. Indica que o transgressor incorre na excomunhão sem que a autoridade competente, o Papa, por exemplo, precise se pronunciar sobre isso. Pelo próprio fato de cometer o delito e as condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia, manifesta assim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Com isso, a Igreja Católica expressa o quanto é grave a realização de um aborto, mas todos aqueles que se arrependem dessas ideias absurdas, ou mesmo de ter interrompido a vida de um filho no ventre, são chamados a reconciliarem-se com Deus através da confissão, com sua reverendíssima ou um padre autorizado pelo bispo, a fim de perseverarem na graça da santidade e nos desígnios do amor de Deus. Entretanto, se persistirem no pecado mortal que clama os céus promovendo o aborto, vão para o inferno. O inferno, como todos sabem, é um plano baixíssimo do astral onde não existe luz. Diante do exposto, seria melhor que ninguém fosse para o inferno. Aliás, este é o desejo de Deus que nos fornece graça suficiente para não sermos condenados, mas também respeita o nosso livre-arbítrio, o qual, apesar de tudo, pode negar essa graça
e a habitual, que advém da primeira. Seria a liberdade de indiferença em que muitos irmãos, infelizmente, vivem e, felizmente, não sabem até quando. Por isso, não podemos desistir de rezar pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Este texto é de autoria desconhecida.